Boa noite. Vamos iniciar mais um estudo aqui pelo IPT, né, do livro Nem Céu Nem Inferno. E a gente está na página 335, no item ressignificação, né, dos termos usados por Kardec. E a gente inicia do inferno hoje. Alguém quer começar? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alguém quer começar a leitura? Eu posso. Miriam, seu microfone está fechado. É que se alguém continuar depois, eu posso ler um pouco. Eu não aguento, a garganta não aguenta se eu ler muito. Quando você não aguentar, você me avisa, qualquer coisa eu leio. Perfeito, vamos lá então. É 335, Cecília. Ah, obrigada. Pelos exemplos que a revelação coloca sob nossos olhos, ela nos ensina que a alma sofre no mundo invisível por todo o mal que fez e por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrena. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas ações más, até que tenha melhorado com os esforços de sua vontade. Ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso em todo lugar onde se encontra. Por esse motivo, não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, portanto, está em toda parte onde existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem por analogia de posição em volta de certos centros. O Céu e Inferno, capítulo 4, item 6, trecho retirado e modificado na adulteração. Livre-arbítrio. Mas é óbvio que... Alguém quer comentar? Ou a gente quer seguir? Seguir, né? Boa noite, Marisa, Mário. Boa noite, querida Juju. Boa noite a todos. Boa Desculpa, noite. gente, o atraso. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Nós estamos na página 335, no inferno. No inferno? Justo a hora que eu entrei, Inferno, nós entramos estamos no inferno. Você chegou na hora Seja errada, bem-vinda. viu, Marisa? No inferno. Oh, meu Você já Deus. entrou na hora certa. Jerusa, me acuda, Jerusa. O que vou fazer agora, Jerusa? Sai dele, sai dele. Vamos lá? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte que a gente leu? Não, eu quero. Ninguém quer? Não, Então vamos para o livre-arbítrio. Olha, vocês querem passar bem rapidinho, né? Para não ter o risco de parar. Vamos seguir para o livre-arbítrio, então. Vamos lá. Livre-arbítrio. Mas é óbvio que a alma, em sua origem, não desfruta da plenitude de seu livre-arbítrio. Inicialmente, possui somente as faculdades instintivas necessárias para a manutenção do corpo que ela anima. Durante esse longo período, que pode ser chamado de embrionário, ela experiencia a vida e aperfeiçoa sua inteligência. A princípio, muito primitiva e limitada, aprimora-se gradualmente. E o desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência. Ibidem. As religiões dogmáticas acreditam que Deus criou as almas sábias e justas, com a plenitude da liberdade. Se assim fosse, um erro seria a causa de uma queda. Considerando que o livre-arbítrio é uma conquista progressiva da alma, e que esta inicia simples e ignorante, ou seja, com a nulidade intelectual e moral, o Espiritismo demonstra que a queda não existe e que a reencarnação é uma necessidade natural para a evolução do espírito. Milagres. Comumente, o milagre é visto como um acontecimento extraordinário que viola as leis naturais. Segundo o Espiritismo, porém, as leis naturais regem tanto o mundo físico quanto o espiritual. Grande parte dos fatos reais, considerados como milagre,
podem ser explicados pelos fenômenos mediúnicos e sonambúlicos. Os mais extraordinários envolvem efeitos físicos que as curas pelo magnetismo animal e pela ação do espiritismo. O espiritismo estabelece uma base sólida que permite à ciência estudar o que antes ficava no campo da superstição. Natureza de Jesus. Jesus era um espírito puro quando reencarnou no mundo há mais de 2000 anos. Por isso, sua vida é o único modelo recomendado pelos espíritos para a humanidade. Antes disso, porém, em outros mundos, viveu a trajetória evolutiva de todos os espíritos. Teve centenas de vidas, desde simples e ignorante. Por seu esforço, aprendeu com os erros, desenvolveu suas faculdades, progrediu intelecto moralmente. Passou desde o planeta primitivo ao feliz, reencarnando e evoluindo. Agindo com os espíritos superiores como ele, serviu na manutenção da harmonia universal, trabalhando como emissário de Deus. Quanto à sua reencarnação na Terra, nasceu naturalmente pelos meios naturais, de Maria e José. Jesus, pois, teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, demonstrados pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que marcaram sua vida. Kardec, 1868, 2018, página 350. Jesus nos serve de modelo, e a única maneira de chegar ao seu estágio evolutivo puro é por meio da reencarnação. Quando os homens que criaram os dogmas das religiões cristãs aboliram a reencarnação, criando a falsa ideia de uma única vida, tornou-se impossível explicar como poderíamos chegar à condição de Jesus. A saída que encontraram foi divinizar Jesus, colocando-o numa distância inatingível para qualquer alma. Disseram, Jesus é Deus. Por fim, até os bons espíritos que se comunicavam pela mediunidade foram misturados no Espírito Santo e somados às outras duas pessoas da Trindade, da divindade. Disseram, Pai, Filho e Espírito Santo formam um só Deus. A falsa ideia da Santíssima Trindade tira todo o esforço e o mérito do Espírito, que evolui vida após vida. Com a intenção de mantê-lo submisso, na obediência passiva, falsamente ensinamos que somente Jesus poderia redimir os homens, dando a eles uma natureza perfeita no gozo eterno dos céus. Miriam, dá licença um pouquinho, eu gostaria de fazer 2 comentários aqui. Primeiro, a título, né, de leitura que nós podemos agregar, em Obras Póstumas, Kardec escreveu um artigo fantástico, que é a natureza da superioridade de Jesus. Então, para quem quiser ler, é um artigo longo, mas vale a pena a gente ler com calma, porque, apenas um parênteses, a Igreja ficou anos discutindo em conflito a natureza de Jesus, né? A natureza da superioridade de Jesus. Então, esse artigo de Kardec vem agregar bastante conteúdo, né? Em relação a quem quiser ampliar, né? Esse conceito da natureza de Jesus. Outra coisa que eu gostaria de colocar é que o fato, né, de Jesus ter tido várias encarnações, né? Da mais simples até chegar a espírito puro. Isso nos traz o Jesus muito mais próximo de nós, claro, guardadas as devidas proporções. Geralmente, o que a gente encontra, né, nas salas das áreas de ensino? Quando nós falamos da superioridade moral de Jesus, né, da própria excelsitude dele, de como os, entre aspas, né, milagres aconteciam, que nada mais era do que o exercício do magnetismo, né, e da mediunidade de Jesus, e da sua força e da sua autoridade moral, as pessoas dizem assim, mas Jesus era Jesus. E não, né? Nós entendemos que nós estamos a caminho, porque o destino de todos nós é chegar a ser espírito puro.
Então, esse Jesus humano que encarnou, que teve uma vida física, que nasceu de Maria, né? É um Jesus muito mais próximo de nós, né? Então, isso é fundamental, porque Paulo costuma usar uma frase que eu particularmente gosto muito, né? Numa das lives, ele falou, Jesus não mostrou alguma coisa assim, o espírito que ele é. Não veio nos mostrar o espírito que ele é, porque ele é de uma excelsitude tão grande que nós não conseguimos até alcançar, mas ele veio nos mostrar o homem que nós podemos nos tornar. Eu acho essa frase fantástica, quer dizer, por quê? Porque é a autoridade moral, a força moral que nós podemos conseguir, né? E uma outra coisa importante, quando essa história, né, Miriam leu a história do Espírito Santo, né, da Trindade aí né, da Igreja Católica, coincidentemente, nós estamos num trecho lá do estudo da autonomia e que vejam o que significa um erro de tradução, né? Porque em grego não tem o pronome um ou uma. Vou resumir a história para vocês. Então, não é o Espírito Santo, é um Espírito Santo, né? Mas a igreja, de acordo com as traduções, foi enviesando, então ficou o Espírito Santo. Então, como é importante, né, a gente ir agregando tudo isso, né, e entendendo, e é por isso, até eu estava comentando com a Juliana, né, essa Bíblia que o professor Severino Celestino está lançando, que é tradução direta do hebraico. Ele estudou, acho que 5 anos o hebraico ou mais, até eu não o conhecia. Isso, exatamente, Juju, exatamente. Eu gente, eu não tenho a menor vergonha de confessar minha ignorância. Então, eu não conhecia o professor Severino Celestino, e eu assisti uma live dele falando desse livro, comentei com a Juliana, porque eu lembrei que a Juliana outro dia falou que estudou muito, né, com ele, alguma coisa assim. Então, vejam, aí nós sabemos, além dos evangelhos terem sido escritos muito após a morte de Jesus, né, pelas mãos do homem, com interesses voltados, né, à cultura judaica, existem erros crassos de traduções que mudam o sentido. Então, é só apenas uma contribuição, como é importante a gente ir agregando tudo isso, né, nesse estudo. É só isso que eu queria comentar com vocês. E trouxe, porque durante muitos anos, né, nós colocamos Deus de duas formas. Ou nós colocávamos o Deus antropomorfo, como nós, humano, caprichoso, ciumento, barbudo, no trono. Exatamente, né? Ou então aquele Deus inatingível que imagina que ele ia estar olhando para nós, entre aspas, preocupado com os nossos problemas. E com Jesus acontece a mesma coisa, né? Ou nós colocávamos Jesus absolutamente tão distante de nós, ou então um outro viés que eu particularmente não gosto, né? Mas a gente não está aqui para dar opinião pessoal, que é esse Jesus meu amiguinho, né? Meu irmão, meu coleguinha de classe. Não, não é, né? Jesus é um espírito puro, de uma autoridade moral. Nós não conseguimos nem imaginar, né, a luz de Jesus. Então, é isso que eu gostaria de ter colocado para você. Eu queria falar aqui da questão também do Cristo, né, da natureza do Cristo, a gente pensar, né, porque aqui essa citação que o Paulo está trazendo é da Gênese, né, aonde Kardec faz a conclusão, né, sobre o estudo da teoria proposta por Mustang. Então, a gente, né, que estudou a Gênese, consegue identificar, né, a conclusão que Kardec coloca. Ele faz um estudo, né, de Jesus antes da sua morte, a gente estuda isso no capítulo da Gênese, e como eram as suas aparições pós-morte. Porque ele vai combater a questão da teoria, né, fluídica,
de que Jesus nunca encarnou, dele ser um espírito perfeito, por isso não poderia estar aqui conosco. E aí é muito importante, né, essa parte que o Paulo traz, onde ele fala, né, a conclusão que Kardec trouxe, né? Então, ele nasceu naturalmente, né, pelos meios naturais de Maria e José. Jesus, pois, teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, demonstrados pelos fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que marcaram sua vida, né? Então, essa natureza do Espírito de Jesus, essas questões que, né, vêm da falsa teoria de Mustang sobre a natureza do Cristo, é importante também a gente ter isso muito claro, porque esse é o ponto que está central da questão da adulteração, né? De se trazer pensamentos dogmáticos para o espiritismo, um entendimento errado da natureza do Cristo, da sua missão, e, né, isso que a Marisa falou, da frase que o Paulo trouxe para nós. Então, eu queria também deixar aqui, para quem quiser ler, na Revista Espírita, de 61, deixa eu só ver o mês aqui, mês de março, tem um artigo que eu li ontem e eu achei muito legal, a Lei de Moisés e a Lei do Cristo. Para quem, né, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a Revista Espírita e a Gênese, então eu acho que esse artigo cai no primeiro capítulo da Gênese, né, que ele vai trabalhar a revelação espírita. Para quem se interessar e tiver vontade de ler, eu achei um artigo... Que ano? Oi? É março? Março de 61. Chama A Lei de Moisés e a Lei de Cristo. Que ele vai trazer, né, a comparação, e aí ele vai perpassar pela questão que a gente, né, debate muito, a caridade, a fé. Eu achei um artigo maravilhoso. E depois ele vai trazer lições de moral, sabe? Então, para quem gosta aí de ler, e a questão do professor Severino Celestino, né? Ele tem um programa que chama Abrindo a Bíblia, né? E ele faz a análise da Bíblia, ele estudou muitos anos, né? A língua hebraico, aramaico, e ele tem esse livro, que é Analisando as Traduções Bíblicas, que, por exemplo, ele traz, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, numa parte que dá para ver, dê para ver, né? Então, assim, ó, ele traz as palavras em hebraico, tá vendo? Ó? Ai, que Dá para bacana, ver? Ju. Bacana! Muito bacana. E aí ele vai trazendo a tradução literal, né? Esse é o novo, Ju, que ele lançou? O que ele está lançando, na verdade, é o mesmo, só que uma tradução, ele conseguiu uma pessoa que vai traduzir para o alemão, e ele está buscando uma pessoa que traduza para o inglês. Ah, tá. Este livro dele. E aí ele tem esse outro, que é o Bereshit, o Bereshit. o Gênese, Deus e a Criação. E tem um outro que chama o Sermão do Monte. E aqui ele, né, tá analisando tudo isso, mas quando ele faz, né, a questão da análise bíblica, ele traz bem, né, todas as letras em hebraico e aramaico, e vai trazendo a tradução. Em tradução literal, ele compara, né? Isso, ele vai explicando a questão da Torá, de Moisés. É muito legal a Bíblia, analisando as traduções bíblicas. Mandando um beijo para a Hilda, né? A Hilda, esposa do seu Mário, olha lá, a Hilda, nossa amiga Hilda. Um beijo, querida. Um beijo para todos. Muito obrigada por você também.
Obrigado. E, gente, olha, é tão importante, né? Vejam, quando nós entendemos realmente, né, para o estudo do Evangelho, para quem faz o Evangelho nas casas espíritas, né, para quem é fundamental, porque, por exemplo, né, uma coisinha básica, aquela passagem que Jesus fala, né, é preciso odiar seu pai e sua mãe, né, uma coisa assim, as pessoas, quando vêm a primeira vez, caem para trás. Como assim? Né? Na realidade, a tradução, o ensinamento de Jesus era assim, que nós precisamos, chega um momento em que nós precisamos assumir, né, a nossa vida e nos afastarmos, entre aspas, de pai e mãe. Então, a tradução da palavra, que eu me lembro, é afastar, e não odiar pai e mãe. Então, é muito importante para que nós, espíritas, né, que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, tenhamos essa tradução correta, porque o que tem de tradução da Bíblia tem de viés, né, na interpretação, né, Ju? Então, esse livro eu vou até adquirir também, porque eu entendo como importantíssimo no entendimento da mensagem real, né, de Jesus, né? O sentido da palavra, a tradução literal. Como é que é o nome mesmo, Ju? Deixa eu anotar, desse que você mostrou. Sem ser o Bereshit, o outro. E tem um outro que eu quero comprar, chama o Sermão do Monte. Ah, tá. Analisando as traduções bíblicas. Tá. Salvo engano, ele tem até aqui no livro a oração do Pai Nosso, né? Tem, acho a tradução. Que o Salmo 23, quando a gente lê, gente, é totalmente diferente a tradução. Totalmente diferente. Porque o Salmo 23 é um salmo muito, né, lido, orado, mas a tradução é totalmente diferente, como ele, né, traduz no hebraico. 80 anos haviam se passado da vinda do Cristo quando os primeiros escritos surgiram. Então, é muito complicado, né? É muito complicado. Tem um capítulo que ele vai tratar da reencarnação, a reencarnação na Bíblia, a reencarnação no livro de Jó, a reencarnação nos Salmos, os profetas e a reencarnação e a ressurreição de Daniel, e aí a reencarnação no Novo Testamento. Para quem gosta, né, de fazer esse estudo, acredito que o professor, pelo estudo dele, ele tem propriedade para, né, tá falando. E por ser espírita, ajuda a gente a ter esse entendimento. E aí, vamos seguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Que agora a gente vai para o pecado. Nossa, mas quando eu entrei, nós estávamos no inferno. Aí fomos para o livre-arbítrio. Passamos por Jesus, agora nós vamos entrar em pecado. Já vai direto para o pecado. O satiro que gosta do pecado. Chama bastante de pecador. Vamos lá? Vamos. Pecado. Kardec afirma que o pecado é uma violação consciente das leis divinas, ou seja, em virtude do livre-arbítrio. É necessariamente relativo, porque o grau de culpa e, portanto, de responsabilidade se deve ao desenvolvimento intelectual e moral e da consciência de se ter cometido uma falha. Trata-se aqui do pecado em seu significado geral e não no sentido restritivo de religiões e dogmas particulares. Ou seja, um mesmo ato tem graus de responsabilidade moral diferentes, conforme a evolução do espírito que o pratica. Um espírito simples e ignorante, que, motivado pelos instintos de conservação, mata um semelhante, ainda não tem consciência nem responsabilidade moral por esse ato. Porque ele é simples e ignorante, né? Somente quando desenvolver a inteligência e a capacidade de escolha, sabendo distinguir o certo e o errado pela iluminação de sua consciência, é que terá uma responsabilidade progressiva por seus atos. Algum comentário? Pecado original.
Com a preexistência e a reencarnação, o homem traz, ao renascer, a semente de suas imperfeições passadas e os defeitos dos quais não se corrigiu e se traduzem em seus instintos naturais, em sua disposição para esse ou aquele vício. Eis aí seu verdadeiro pecado original, do qual ele sofre naturalmente as consequências, com a diferença capital de que leva consigo a pena das próprias faltas, e não a cometida por outro. Kardec, 1868, 2018, página 59. Na teoria moral espírita, afasta-se a falsa ideia de castigo e julgamento de exceção quanto à encarnação humana, presente no dogma do pecado original, e também em outras doutrinas religiosas ancestrais, explicando, por sua vez, o progresso do espírito, desde simples até a perfeição relativa, pelo próprio esforço, dedicação e interesse, em virtude de leis morais universais, portanto, equitativas, decorrentes da reencarnação. Perdão divino. Perdão das penas significa absolvição, indulto. Mas na teoria espírita, a pena é uma consequência natural, o sofrimento moral inerente à imperfeição. Esse sofrimento acaba somente por um ato da vontade do espírito imperfeito, por meio das condições de arrependimento, expiação e reparação. Esses gestos devem ser conscientes, voluntários. Então, somente o próprio espírito imperfeito pode aliviar e acabar com sua própria pena, pelo esforço em superá-la. Deus não perdoa, pois deixa cada alma escolher o seu caminho livremente, sabendo que todas serão felizes. Que lindo, gente! De sua eternidade, Deus já vê todas as criaturas puras, como todas serão, sendo permitido a todas as almas adquirirem o que lhes falta e se desfazerem daquilo que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade. Daí resulta ainda que o futuro não está fechado para nenhuma. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. O Céu e o Inferno original, trecho retirado na adulteração. Assim, o perdão de Deus está em renovar infinitamente as oportunidades para o espírito superar suas imperfeições e conquistar sua felicidade. Segundo o Espiritismo, não há perdão como graça divina. Nem as faltas são apagadas, mas sim a purificação do espírito como árbitro de seu próprio destino. Miriam, dá licença um pouquinho. Miriam, dá licença um pouquinho. Oi. Esse conceito também, gente, é um conceito que, assim, Oi. durante anos, né? O que nós carregamos? Né? Nós carregamos que era Deus que perdoava, assim como era Deus que castigava, e a gente passou, né, todos esses anos naquela coisa, será que Deus está vendo o que eu estou fazendo? Olha, para as crianças, né? Às vezes se falava que, olha, não faz isso que Deus está vendo, não faz isso que Deus não gosta, né? Não faz isso, que nem tem uma historinha, né, que a mãe sempre dizia para a criança, olha, não faz isso que Jesus não gosta. Olha, não faz aquilo que Jesus está vendo. Um dia ela levou essa criança na igreja e mostrou a imagem de Jesus, né, para essa criança. E a criança falou, olha, quer saber de uma coisa? Esse Jesus é um chato, porque não pode isso, não pode aquilo, isso ele não gosta, isso também ele não deixa fazer. Ou seja, a gente acabava incutindo, né, nas crianças, ou mesmo nós, né, quem veio da religião católica, mas o perdão era um perdão divino. E Deus realmente, né, como, né, está aqui nesse conceito, nós é que precisamos, através do processo de reparação e retorno ao bem, estarmos em paz com a nossa consciência. Porque Deus não necessita perdoar ninguém, é o amor infinito com o qual ele recebe todos os seus filhos, né? Então, é um conceito completamente diferente daquilo que nós carregamos aí durante anos. Então, quando o homem diz, perdão, Pai, me perdoa, meu Pai. Quando Cristo disse, Pai, perdoai, eles não perdoam-os, eles não sabem o que dizem.
O que significa esse perdão a que Cristo está se referindo quando fala com Deus? Olha, Miriam, eu vou ser sincera, assim, no meu entendimento, eu acho que é uma força de expressão e, naquela época, para aquele povo, precisava ser dito dessa forma, né? Mas é como a gente diz, quando nós começamos a estudar profundamente a doutrina espírita, e nós, cada vez mais eu me convenço disso, e nós lembramos sempre da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Que é né? Deus. Que são os atributos, que é a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Soberanamente justo. O que é soberano é irrefutável. Né? Então, eu entendo que, naquela época, para que aquele povo entendesse, era uma força de expressão. Mas hoje, nós mesmos, né? E outra, nós criamos um vício de linguagem, vamos dizer assim, ai, pai, perdoa o que eu estou fazendo. Sim, sim. Né? Graças É um vício que nós criamos, porque hoje, dentro desse novo conceito, Deus não precisa perdoar. O amor dele é infinito. E outra, quando a gente atribui essas características, Deus está vendo, nós estamos, mais uma vez, criando esse Deus antropomórfico, que está vendo, que está olhando, que está observando, que está dizendo, olha lá, ó, Juliana não está fazendo as coisas certas, né? A Miriam não está lendo direito lá o estudo. Não, né? A amplitude de Deus é absolutamente infinita na nossa compreensão. Esse é o entendimento que eu tenho, mas o Paulo outro dia falou uma coisa interessante, nós precisamos tomar cuidado, estar vigilantes, quando nós, ainda que sabendo de todos esses conceitos, acabamos falando de forma heterônoma. Então, a partir do momento que eu digo, ai, Deus me perdoa, eu não devia de ter falado aquilo para a Juliana, eu fui mal criada com ela. É vício de linguagem. Diga. É hábito de se expressar assim. Eu sempre achei que esse pai perdoa, eles não sabem o que fazem, etc., outros assim, era força de expressão, querendo que se entendesse que era... nós erramos porque somos falíveis, porque somos humanos. Tá? Mas eu falei, não, deixa, por isso que eu toquei no assunto, deixa eu ouvir a opinião de vocês, né? Então é exatamente como eu entendo. Que bom. Eu penso também assim. Né? Deus não julga e nem condena. Não. Eu também penso que poderia também ter sido mal interpretada a frase de Jesus e nas traduções, né, adulteraram também, né, o que ele quis passar. Qual foi a frase que você falou, Miriam? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ah, tá, a frase atribuída a Jesus, né? Quando estava na cruz já, né? Já na cruz. Um pouquinho antes de... Eu tomaria muito cuidado em usar as frases de Jesus, porque a gente não tem nenhum relato de Jesus de nada que ele fez, né? E aí você está lidando com religiões, com uma Bíblia que foi construída em cima de uma religião heterônoma, que queria subjugar. Então, muito cuidado com essa interpretação. Eu acho que não cabe muito, porque você não sabe nem se foi ele, né? Exatamente. Então, mas estamos conversando. Você pode reescrever a frase supondo que um Jesus autônomo falaria significando isso. Mas cuidado que você está atribuindo a Jesus uma coisa que não foi comprovada, né? Eu penso a questão do perdão, na minha visão, ele está associado à questão do bem e do mal. Eu sou bonzinho e eu te perdoo. Então, tudo que está de bom está em mim e o que está de ruim está em você. Então, quando a gente tem o estudo psicológico, a gente vai pensar, né? Não é a personalidade, é o ato, não é o espírito, é a personalidade encarnada. Quando a gente pensa na questão do perdão, isso está escrito no Pai Nosso. Eu acho que a gente tem que pensar de outra forma. Mas deixa eu só concluir. A gente pensar a questão do perdão
dentro do que eu entendo do espiritismo, quando eu perdoo alguém, quando eu desculpo alguém, é quando eu olho o erro ou a limitação do outro dentro do entendimento espírita. Por isso que Deus não perdoa ninguém. Ele age através de uma lei. Quando você age fora da lei, existe uma consequência, né, natural do seu erro, da sua ignorância ou da sua escolha. Então, quando a gente fala, né, perdão, dentro do entendimento espírita, que o espiritismo nos traz, é olhar o outro e buscar compreender a atitude do outro, a intenção do outro, a condição que aquele outro se encontra, por que ele agiu daquela forma, e não julgar, e sim estender a mão e ajudar dentro né, daquilo que eu posso e dentro daquilo que o outro aceita. Porque quando essa questão do perdão é uma coisa importante para a gente refletir, porque está lá no Pai Nosso, né? A questão do perdão. E quando a gente, né, faz o estudo lá do autonomia, de quando o espiritismo, né, veio para o Brasil, e a questão, né, da mensagem, que é a mensagem mais linda, eu estava até tentando achar aqui ela, mas ainda não achei, que é a mensagem da esposa do Torteroli, e ela traz uma mensagem, assim, linda de Deus. Eu vou achar que enquanto o Conde fala, eu vou procurando e a gente lê juntos. Ela fala exatamente isso, Deus perdoa, porque Deus não condena ninguém. O que existe é a lei. E por que Deus perdoa? Porque Deus é o Criador e Ele conhece a essência de cada um dos seus filhos, das suas limitações, dos seus acertos, dos seus erros, das suas capacidades, do grau evolutivo, intelectual e moral que cada um dos seus filhos se encontra. Mas Ele sabe também que o destino dessa alma é o progresso, é a perfeição. A mensagem é: Deus não castiga e nem perdoa. Isso. Eu vou ver se eu acho ela aqui. O que eu ia falar é o seguinte: a gente tem de pensar no contexto da época. O que o Satiro falou é: Jesus disse isso? Não sabemos. Mas, por outro lado, nós sabemos que ele veio mudar o modo de pensar da sua época. Qual era o modo de pensar? Eles estavam presos a quê? A ideia do não perdão. Eles estavam a ideia do pena de talião. Eles estavam presos à ideia de pena do talião. Então, nós sabemos que Jesus veio ensinar o perdão, o esquecimento das faltas de outrem. Isso é certeza. Agora, como ele falou isso, nós não sabemos, porque não tinha gravador na época. E também porque não tinha nada escrito. Agora, que ele veio ensinar o perdão, isso daí a gente tem certeza. Ou seja, ele veio superar a lei da pena de talião. E veio ensinar os doutores da lei que, olha, cuida de ti. Cada qual cuida de ti. Já estava no Velho Testamento isso daí. Desde Jeremias falou, olha, a lei tem de ser guardada por cada um dos judeus. O que diferenciava o povo judeu dos outros era cada um deles devia guardar a lei. Então não precisava o rabino, alguém dizer, olha, você está errado. Não precisava de julgadores. O julgador era a própria consciência despertada de cada um. Isso daí é certeza. Agora, o que nós fizemos? Nós, no Espiritismo, não superamos a pena de talião, enfiamos causa e efeito. O que é ação e reação? É pena de talião. Você furou um olho, você vai vir com o olho furado. Você quebrou um dente, na próxima você vem sem dente. Isso daí é pena de talião, gente. Não mudou nada, não, mas é lei de causa e efeito. Só mudou o nome. Causa e efeito não pode ser no sentido de que se você dá causa a uma agressão à lei, isso vai ter um efeito. Você transgrediu. Sim, mas o efeito tem de ser... Também, né?
Por que nós vemos? Então, por que tem a lei do esquecimento? Por que a lei natural é do esquecimento? Reencarna, quando reencarna. Por quê? Porque se você fosse se lembrar do que aconteceu, você... Não, primeiro, porque não é para se lembrar. É para você Não começar do zero. Você já Isso. espiou. Quando você espia, você desencarnou, você já está lá 24 horas por dia, se tivesse tempo lá, vivendo aquilo que você semeou. Então, você já sofreu a sua expiação do lado de lá. Você está vindo aqui para se transformar numa coisa nova. O velho está lá. Então, não precisa ninguém ficar, nem o espírito dizer que na outra encarnação você foi isso. Esquece que você foi na outra encarnação. É passado. O que importa é daqui em diante. O que você vai querer ser? Você não é mais o mesmo, né? Não, mas é mais o mesmo, mas o problema é a gente pega... é que nem, por exemplo, sai o cara da prisão. O que a gente pede na hora que vai pegar emprego? Você tem antecedentes criminais? Tem? Já imaginou? Você reencarna na outra vida, você jogou pedra na cruz. Já imaginou a gente visse e pudesse fazer todo mundo aqui um antecedente criminal? Quem queria abrir o coração para uma pessoa dessa? Ninguém. A gente pede. Isso, A gente fala que é cristão, mas pede o antecedente criminal. E a gente quer pedir antecedente criminal na próxima vida. É que na outra vida você foi isso. Gente, espírito que vem dizer que você foi na outra vida não é espírito que segue a lei. Porque se a lei é a lei do esquecimento, para que vai lembrar do que você foi na outra vida? Perfeito. Eu achei aqui, gente, ó, para quem tem o Autonomia, o meu é na primeira edição, tá na página 590. Se vocês baixarem todas o Reformador da FEB, tem também lá. Tem também lá, que essa citação, eu vou ler duas, é bem curtinha, tá? Então, aqui, essa primeira é o próprio Torteroli, que ofereceu um depoimento ao reformador, sua profissão de fé, explicando a sua visão sobre a doutrina espírita em todo o seu alcance moral e social. E aí ele coloca assim: compreendo que o espírita não é um livre pensador, mas é o pensador livre perante as escolas filosóficas e seitas religiosas. Admito que Deus não castiga e não perdoa, porque ama a todos os espíritos e espera que, livre e conscientemente, pela evolução moral e intelectual, por meio de diversas encarnações, de corpo a corpo e de mundo a mundo, cada espírito consagra a todos os seres, em qualquer classe ou ordem que se ache na escala da perfeição. Estou convencido de que pela caridade e o amor do próximo, de ente a ente, de criatura a criatura, se chegará ao nosso bom Pai, o Deus Criador da única lei absoluta, a santa e eterna lei do amor. Gente, isso está na Revista Espírita. Exatamente igual no artigo Amor, acho que é Amor e Liberdade. Não sei se, salvo engano, não sei se é a de 60 ou a de 62. Eu tô com a de 62 aqui aberta, mas eu acho que é a de 60. Eu é que sempre confundo. É de 1860. Se eu errei, me desculpem. Depois eu corrijo, mas eu acho que é 1860. Então, 1860. Chama Amor e Liberdade. Deixa eu conferir aqui, para não passar errado, né? Você tem um mês? Tô pegando aqui, peraí. Ou é de... Deixa eu ver. Não é 60, gente, eu tô doida. Não, é sim, ó. É 1860, no mês de abril, Amor e Liberdade é o nome do artigo. É exatamente o que ele fala, o que o Torteroli está colocando aqui, é exatamente o que o artigo diz.
Olha só, Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da humanidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. O reino do constrangimento, da opressão acabou. Começou o da razão, da liberdade, do amor fraterno. Não é mais pelo medo e pela força que os poderes da terra, os poderosos da terra, adquirirão, de agora em diante, o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor da liberdade. Gente, esse artigo é lindo! E é exatamente o que Torteroli fala, e é exatamente o que Torteroli fala aqui, né? Que quando a gente vai evoluindo moralmente de mundo a mundo, e ele vai falar assim, né? Que pela caridade e amor do próximo, de ente a ente, de criatura a criatura, você chegará ao nosso Pai. É exatamente o que Kardec fala no último capítulo da Gênese. Como que nasce em nós a fraternidade e a solidariedade? E, Júlia, É exatamente isso. você pegou outra mensagem? Vou ler agora. E agora, essa que eu vou ler essa é da esposa dele. Essa que eu li primeiro é do Torteroli. É um depoimento dele. O entendimento dele está na página 590. A da esposa dele está na 591. Depois eu vou tirar um print e eu mando para vocês, tá? Tá. Aí vem, né? Em mensagem psicografada por Torteroli em 2 de junho de 1891, do espírito de sua esposa, Luísa Maia, afirma-se: Senhor, bom e eterno Pai de amor, nós, teus filhos, criados por ti, para gozarmos a felicidade eterna, que nos está reservada, como para todos os irmãos encarnados e desencarnados. Te rendemos graças por todos os benefícios que nos têm sido concedidos. Tu nos criastes com o livre-arbítrio para termos o mérito do nosso progresso moral e intelectual. Tu não nos castiga e não nos perdoa, porque só te vinculas conosco pelo teu amor, até que nós, aperfeiçoados, livremente, retribuamos com o nosso amor o teu amor, adquirindo maior lucidez espiritual para melhor compreender o amor de todos os nossos irmãos, por amor de ti. Gente, olha que lindo! Maravilhoso. Ju, eu perdi de que livro que está a mensagem dele? Autonomia. Não, tá anotado. Ah, é porque nós não chegamos lá ainda nessa parte, tá bom. Está bem no final, é na página 591. O problema é que, historicamente, isso daí, essa mensagem causou um furor no meio dos espíritas, porque nós temos de pensar o seguinte: quem assina uma santa, um espírito desencarnado de alguém com nome? Não. Era a esposa dele e também traz algumas limitações à mensagem. Que tu nos deste o livre-arbítrio. Não é bem isso, a gente sabe. Mas a mensagem em si é uma mensagem que tem uma profundidade e uma simplicidade. E o Bezerra de Menezes, na época, foi tirar satisfações com o Torteroli. Foi tirar satisfações. Que ele achou isso daí uma afronta. Nós temos de pensar, veja, não é que o Bezerra era uma pessoa má. Ele era uma pessoa fanática. Ele tinha sido criado dentro da doutrina católica. Ele era eleito como católico. O que ele questionava no catolicismo era a infalibilidade papal. Isso mesmo. Para ele, Jesus era um privilegiado. Ele não era que nem nós. Aí o Torteroli virou: para mim, Jesus é meu irmão.
que evoluiu por seus próprios meios e esforço, que venceu suas imperfeições. Nossa, quando ele falou isso para o Bezerra, o Bezerra falou, estou falando com o demônio. E a atitude do Torteroli para com o Bezerra é uma das coisas mais bonitas que se tem. Por quê? Ele compreende a dor do Bezerra, porque aquilo feriu as crenças no fanatismo dele. E ele sabia que o Bezerra não era uma pessoa má. Ele estava condicionado pelas ideias religiosas com que ele foi educado na infância. E o que ele faz? Ele não ataca. Quem ataca são os outros. Ele se cala perante a dor do Bezerra. Ele percebe que o Bezerra está sofrendo com aquilo lá. E ele fica calado. Quem toma as dores do Torteroli são outros. Que coloca, né? O cara foi feliz. Ele colocou tudo que ele pensou no Bezerra de uma maneira, vamos dizer assim, ele foi muito sincero com o Bezerra. Chamou ele de velho tolo. E era, mas o Torteroli não estava vendo o velho tolo. O Torteroli estava vendo um político probo, um bom pai de família, que não tinha condições de compreender a proposta espírita. Então ele se calou. E depois foi demonizado. Por quê? Porque todos pensavam igual ao Bezerra. Você pega o livro do Saião, você vê. Todos pensam igual ao Bezerra. Para eles, a função do espiritismo era o quê? Tornar todo mundo católico. Essa era a ideia do espiritismo na época. Para essa turma. Quem que é o patrono da FEB? É o Romualdo, arcebispo da Bahia, ultramontano, totalmente anti-espírita. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar na época. Aí as pessoas, mas o Bezerra era um homem da sua época, ele não tinha condições de compreender a proposta. E o Torteroli, não sei por que cargas d'água, era um espírito que estava adiante da sua época. Adiante, porque o que ele fazia, ele? Ele não tinha uma imagem hipócrita de santo. Tanto é que ele se casou de novo. Ele andava em lugares, vamos dizer assim, não muito bem vistos da época. Socorria aquelas mulheres não muito bem faladas da época. Andava no meio do povão mesmo que não era educado. Isso quer dizer que ele era o demônio que o pessoal pintou? Não. Morreu na pobreza e esquecido, porque demonizaram ele. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí, porque fizeram o seguinte com ele, desapareceram com ele da história. Começaram a se referir para ele como Senhor T. E de repente nem Senhor T mais era. Sabe quem que fundou o reformador da FEB? Não foi aquele homem, foi ele. Foi ele, o senador que agora me fugiu o nome, e aquele homem, o Elias Barbosa. Os três que fundaram o reformador. Desapareceram com 2. Recontaram a história do jeito que eles querem. Adianta? Adianta? Não adianta. Eles vão poder esconder a consciência dele que o Torteroli fundou o reformador? Não. Não que seja importante o reformador. Era importante enquanto ele era um dos que estava à frente, né? Agora era importante que ele mostrou uma posição do espiritismo que podia ser diferente. Não se tornou diferente, até porque, veja, a gente não analisa. Qual que era a religião oficial do Brasil? Católica. Católica. Você podia ter outra religião no Brasil? Não podia. Era crime. Sim. Você só podia ser católica, era religião oficial do Estado. Então, como é que o espiritismo poderia ser aceito como religião na época?
Quem teve interesse em tornar o espiritismo, a religião católica não mais religião oficial? A própria igreja. Por quê? Porque daí o espiritismo viraria religião. E aí eles poderiam atacar do jeito que eles queriam, tornando ela uma religião. Fácil. Por que ela foi? Por que o espiritismo era praticado? Porque não era uma religião. A autorização do Dom Pedro foi: não, eu quero que você... não, mas não pode ter outra religião. Ele falou: mas o espiritismo não é uma religião. Mas vamos discutir outras coisas sem ser isso daí. Mas aqui no Brasil a única coisa proibida é não ter outra religião. Quero estudar essa filosofia, não posso? Aí ele teve de autorizar. Por isso que era sociedade acadêmica, Deus, Cristo e caridade. Porque era a sociedade que protegia a liberdade de todos os espíritas se reunirem. Quantos grupos eram religiosos? 2 ou 3, a maioria não era. Quem vingou com aquela historinha era a briga dos religiosos e dos cientistas. E o Bezerra estava no meio. O Bezerra não estava no meio. O Bezerra era religioso. E dá aquela impressão de que o não religioso, o cientista, é ateu. Não tem nada a ver. Mas é complicado. É uma coisa assim, nossa, a história... Quando a gente pega os jornais da época, né? Não a história que eles contam do jeito que eles querem, a gente vê que a coisa é muito mais complicada do que parece. E muito mais lógica, né? Como é que o espiritismo podia ser uma religião se era proibido outra religião dentro do Brasil? Muito bom. E por que depois que liberou outras religiões, perseguiram os espíritas? Quando veio a República. Por quê? Se aí era livre. Porque quem assumiu o poder foram os positivistas, aliados da igreja. A religião usada como um elemento de dominação. Mas vamos lá, né? Vamos ver que a mensagem dela é de uma simplicidade, né? É de uma linda simplicidade. E, assim, a mim me emociona quando eu leio e eu acho que ela está totalmente Agora, na de acordo. época, lembre-se, hein? Essa mensagem causou um escândalo. Por tudo. Como Deus não castiga? Então, mas causa um escândalo para quem tem as questões dogmáticas encruadas dentro de si. Porque para quem, né, estuda o espiritismo enquanto uma ciência filosófica, essa é a proposta espírita. Deus, a individualidade e o futuro da alma, né? Porque até então já se tinha esse estudo. Mas e o nós temos que espiritismo pensar a veio sociedade... com o objetivo filosófico. Isso foi modificado depois. Sim. Mas nós né? temos que pensar onde que essa mensagem foi lida, né? Foi lida no Brasil, Sim. de uma maioria extremamente católica, que acreditava em castigo deve ter causado e que não era espírita. Causou muita polêmica. O poder da igreja estava na ameaça. A verdade é essa, né? Então, será castigado se não cumprir. Mas isso estava incutido no povo, gente. Sim. Nós temos que pensar o seguinte: 96, 97% de analfabetos, escravos, ainda tinha escravos. Né? Se não tinha escravos, na época da mensagem, escravos, vamos dizer assim, juridicamente falando, mas tinha uma mentalidade escravocrata muito mais forte. Demorou anos. Não é porque pegou, liberou, tirou a escravidão, acabou em 88, que a mentalidade escravocrata terminou. Não. Foi por muito tempo. Né? Aí você vai falar, como ele está dizendo que Deus não castiga nem perdoa? Então por que aquele fulano nasceu negro?
Percebe? É um monte de coisa que vai questionar. Então, a mensagem, na época, nossa, causou... Eu fico imaginando a cena da hora que saiu a mensagem, né? Se tivesse Inquisição, o cara tinha ido para a fogueira, né? Porque imagina, o cara recebeu uma mensagem mediúnica de uma esposa dele que faleceu. Quem é ela para falar alguma coisa? Já começa por aí. Mulher, um espírito que se identifica com mulher sem título nenhum. Né? Se tivesse assinado Joana d'Arc, sei lá, alguma santa por aí, mas era uma mulher comum que todo mundo conheceu. Né? Então, imagina o rebuliço que foi na época. Ave Maria, um furor mesmo. Agora, o que interessa? O que interessa é a mensagem. Não interessa quem assina. Aí você vê as mensagens que o grupo Saião recebia do Kardec. Como é que podia acreditar que era Kardec? Ou o Olímpio recebendo mensagem do Espírito dizendo que a função do Espiritismo era tornar todo mundo católico. Se todo mundo já era católico. E eu, hein? Era o objetivo do Mustang, né? Um único representante, o Papa. É uma religião universal. Ainda vai, né? Aquela ideia do Pacto Áureo, o que é? Olha, mas isso nós a vamos gente vai substituir. estudar lá. Então, nós vamos no substituir a Santa Sé pela FEB. Deus o livre. Mas não é isso que eles... Vocês acham que não é isso que eles pensam? Claro. Ou vocês acham que tem alguma dúvida que é isso? É a casa máter do Espiritismo. Não é só no nosso solo brasileiro. Porque o solo brasileiro foi escolhido como a pátria. A capital do mundo. E isso que você está falando, Conde, coincidentemente, eu estava estudando hoje, lendo o discurso de Kardec de 1861 para os espíritas de Bordeaux, em que ele fala exatamente o oposto, né, de não ter uma sociedade única que abrangesse todos os espíritas da cidade. Aliás, gente, lindíssimo, viu? Se quiserem esse discurso de Kardec para os espíritas de Bordeaux, 1861, novembro. O pessoal tem a ideia que a Sociedade Espírita de Paris, todos os centros eram filiados à Sociedade Espírita de Paris. Né? E por que as pessoas têm essa ideia? Porque estão pensando no que se criou posteriormente. Exatamente. As federações, não tinha isso. Nada. Nem a Sociedade de Deus, Cristo e Caridade no começo, que era quem ela era. Ela era só um apoio jurídico, que não existia filiação, não existia nada, para proteger essas sociedades da polícia. Que, entre aspas, lei da igreja que usava a polícia para impedir as reuniões. E nesse artigo, pelo contrário, né, Kardec fala da importância dos pequenos grupos, né, onde não existe aquela coisa de hegemonia pelo poder, pela presidência. Olha, esse artigo, é um artigo extremamente atual, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, ele fala, né, aquilo que vocês podem... Né, ele fala algo assim, né, não vou repetir exatamente as palavras, mas ele diz, é muito mais fácil você resolver, esclarecer conceitos em pequenos grupos do que fazer uma grande reunião, onde, evidentemente, né, você vai ter as opiniões divergentes e aí você cria toda uma polêmica em função disso, em vez de você ir atrás dos princípios da doutrina. Esse artigo é bárbaro, é bárbaro. Dá a impressão que ele escreveu hoje esse artigo. Vamos ver se... Quando a gente deveria voltar... ser para hoje, né, Má? Todo mundo... Não, eu estou pensando assim, isso daí a gente está trabalhando agora, é para quando a gente voltar. Entendeu? É para a próxima. Exatamente. A próxima encarnação, quando voltar, você vai encontrar a coisa um pouquinho melhor para você, desde o comecinho,
pelo menos já está em contato com aquilo que foi escrito do jeito que era escrito. Não demorar para chegar aos 45, 50, 60 anos para descobrir, olha, tinham adulterado tudo. Não, você já vai voltar de como a gente deveria ter nascido agora. 60, viu, Conde? Que eu estou no 7.0 a caminho do 7.1, tá? Então, mas é isso. Então, não, o que eu digo é o seguinte, não fiquemos ansiosos. Sim. Não fiquemos. Sim. A ideia não é, né, que o pessoal fala, vamos fazer um movimento. Movimento do quê? O movimento que nós temos de fazer é que se criar uma nova mentalidade. Exatamente. Essa nova mentalidade vai vir agora numa geração? Não. Talvez em 2 gerações, talvez em 3, 4, mas virá. É plantar a semente, o resto vai embora. Entendeu? Não deixar, mas é falar, não, é assim, assim, assim que vai ser. Deixa o pessoal que quer ouvir médium, que se considera porta-voz da verdade, à vontade, vai seguir os médicos que se consideram porta-voz da verdade. Aí no final você vai perceber. Né? Porque aquela coisa, né? Essa ideia de você se perder no meio da massa, nós estamos nessa ideia há quantos milênios já? Porque passa por crenças, né? Quando a gente bate de frente com uma verdade ou com algo que mexe ali com a gente, fala, como assim? E tudo que eu aprendi a vida inteira. O problema é o seguinte, o problema é, hoje, mas eu, sabe, aquela parte religiosa, faz um bem danado que eu não tenho de ficar pensando muito, não tenho de ficar me questionando. Gente, tem um certo momento que você tem que parar de usar esse tipo de droga. Porque não deixa de ser uma droga. Vamos beber aquela coisa da pílula azul e pílula vermelha. Vamos parar de fugir da realidade. A realidade ela vai estar permanente conosco sempre. Não tem como você enganar você mesmo. Se você está desconfiado que isso não é certo, ou você pode estar errado, mas uma coisa é certa, você não entendeu. Porque se você tivesse entendido, não estaria desconfiado. Então, a sua consciência diz, não entendi. Então, não aceite. Não aceite. Não é só não aceitar por não aceitar. Não. Eu não aceito que isso não tem lógica. Quando tiver lógica, aceita. Porque daí você tem paz com a sua consciência. Agora, se, eu prefiro me iludir. Não tem isso de se iludir. Porque chegou do lado de lá, você não vai ter como se iludir, não. Você pode enganar todo mundo ao seu redor, mas você não pode enganar você. E se você fez deliberado, você fugiu de resolver um problema que podia resolver agora. Não tem como. Então, não adianta. Cedo ou tarde, é aquela coisa da zona do sossego, né? Porque o que as pessoas pensam? Que o líder vai chegar protegido. Jesus chegou protegido, levou chicotada quando foi lá. Levou chicotada quando foi lá. Por quê? Porque agredia alguém? Não, porque dizia a verdade. A verdade agride. Então é isso. Então nós temos que tomar cuidado. O que Jesus, faria? A gente tem que pensar assim, o que Jesus faria? Mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos condições de saber o que Jesus faria? Nós estamos tentando descobrir quem é Jesus até hoje. Então nós temos que sempre usar o quê? Razão e bom senso. Sempre. Isso se aproxima mais. Não é muito agradável, mas minha consciência diz que é por aqui, então faça. Faça. Sua consciência estava errada. Beleza. Mas você obedeceu ela? Então tá bom. Você não causou problema nenhum para você.
Você fez porque achava que aquilo era o certo e porque a sua consciência dizia que aquilo era o certo. Não fez para obter vantagem, você fez na certeza de que aquilo era o certo. É responsável? Não. É responsável por escolher o errado quando sabe que aquilo é errado. É o que a gente acabou de ler aqui, né? Bora para a prova, gente? Não, chega de prova, para. Uai, próximo item. É porque você botou no singular. Vamos para... não, provas. Isso. Está no plural no livro. É. Foi erro meu, ato falho. Vamos lá? Provas. As dificuldades, privações, adversidades ocorrem para todos os seres vivos no mundo, em todos os tempos. As dificuldades são úteis para os animais no sentido da evolução das espécies e dos seres. Vivenciam toda a diversidade delas, inúmeras vezes, transmigrando de corpo para corpo. Os animais, porém, ainda não lidam com as questões morais. Nas primeiras vidas, a alma humana enfrenta os desafios da vida, agora com outro objetivo, o de despertar a consciência de sua individualidade e desenvolver faculdades como razão, vontade e imaginação. Com esses potenciais, vai conquistar conhecimento, livre-arbítrio, senso moral, criatividade. Surge, então, a progressiva responsabilidade pelos atos. A partir daí, passa a valer a lei das escolhas das provas, com a finalidade de empreender sua evolução intelecto-moral. O espírito passa a escolher as dificuldades e adversidades de suas vidas futuras, com a intenção de conquistar virtudes, habilidades, ampliar seus potenciais. Prepara-se para, libertando-se do apego à matéria, ser cada vez mais útil no mundo espiritual. No caso especial do espírito imperfeito, quando estiver consciente de sua própria responsabilidade quanto ao sofrimento moral que sente, vai escolher suas provas como expiação. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Kardec, 1864, 1966, página 103. Por fim, existem duas condições especiais quanto ao desenvolvimento do espírito. No início, quando ainda está extremamente ignorante, ou quando o espírito imperfeito está endurecido. Nesses dois casos, as vicissitudes podem ser impostas para acordá-lo da inércia, conscientizá-lo da necessidade de fazer as escolhas de suas provas com conhecimento de causa. A partir daí, desesperto, vai escolher livremente para o seu aprimoramento. Comentários? Não. Purgatório. Que o castigo, quer se verifique na vida espiritual ou na Terra, e qualquer que seja a sua duração, sempre tem um fim, próximo ou distante. Na realidade, portanto, não há para o espírito mais que duas alternativas: punição temporária graduada segundo a culpabilidade e recompensa graduada segundo o mérito. O espiritismo não aceita a terceira alternativa, a da eterna condenação. O inferno permanece como figura simbólica dos maiores sofrimentos cujo término é desconhecido. O purgatório é a realidade. A palavra purgatório traduz a ideia de um lugar que tem limites determinados. Eis porque é aplicada mais naturalmente à Terra, considerada como lugar de expiação, do que ao espaço divino, onde erram os espíritos sofredores, e, além disso, a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purificação. O Céu e Inferno, original, capítulo 6, item 9. Segundo o Espiritismo, o purgatório seria uma representação simbólica de um planeta onde a humanidade luta para superar suas imperfeições e conquistar seus valores e virtudes. Punição ou castigo é sempre a consequência natural da falta ou pensamento cometido.
representada pela dor ou sofrimento moral. Esse sofrimento moral é uma sensação ou condição imediata, inerente à imperfeição. Só cessa quando o espírito se conscientiza da verdadeira origem de seu sofrimento, a imperfeição, e se esforça por removê-lo. Já as tribulações e vicissitudes da vida terrena, que são os sofrimentos físicos, são vivências próprias do mundo físico, decorrentes das leis da fisiologia e da matéria, portanto, neutras. Elas são úteis e necessárias para os espíritos que as escolhem como provas e expiações para seu próprio desenvolvimento. Assim, pelos olhos dos espíritos esclarecidos, as dificuldades da vida são desafios e oportunidades benéficas quando servem como aprendizado, superação ou exemplo para os espíritos em evolução. Muitas das coisas que os indivíduos lamentam durante a vida serão reconhecidas como trunfos de sua vitória após a morte, quando bem aproveitadas. Isso explica o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Queda. Entre os falsos dogmas das religiões formais está o da queda. A alma teria sido criada por Deus justa, sábia, mas ao desobedecer a Deus, teria sofrido a queda no mundo como castigo divino. Segundo o Espiritismo, não há queda, pois o espírito evolui sempre no sentido do simples e ignorante, até o espírito puro e jamais retrograda. E esse caminho é de sua livre escolha, mas o destino será sempre a felicidade. Explica Allan Kardec. Haveria queda somente na passagem de um estado relativamente bom a um estado pior. Ora, o espírito sendo criado simples e ignorante está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual. Se não fez o mal, não fez também o bem. Não é nem feliz, nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade. Nada tendo, nada pode perder. Não pode retrogradar. Sua responsabilidade começa apenas no momento que se desenvolve nele o livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e racional. Por consequência, o mal que poderá fazer mais tarde, abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho que empreendeu a partir desse momento. Kardec, Revista Espírita, 1863, junho. 2. Reparação. Como toda expiação também é uma prova, no esforço de superar suas imperfeições, o espírito também está adquirindo qualidades e habilidades que lhe trazem a felicidade correspondente, em virtude de seu mérito. Portanto, a reparação é um retorno sincero ao bem, advindo do que antes era um mal. Todos os espíritos estão destinados à felicidade. Não importa qual caminho tenham escolhido, o destino é o mesmo para todos. Ressurreição é uma figura simbólica do fenômeno natural da reencarnação. O trecho do versículo 3, 5, Tito, normalmente é traduzido por nos salvou pelo lavar da ressurreição e da renovação do Espírito Santo. Mas a palavra grega utilizada no termo é palingenesia, que significa reencarnação. O trecho deveria ser traduzido por nos salvou pelo purificar da reencarnação e da renovação do espírito. Ou seja, a felicidade será alcançada pelo mérito da evolução intelecto-moral, conquistada pelas provas da reencarnação. Revelação. Até este dia, o homem não tinha criado senão hipóteses sobre o seu futuro. Eis porque suas crenças sobre esse ponto foram divididas em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde o nada até as fantásticas descrições do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios autores da vida de além-túmulo, que vêm nos dizer o que ela é.
e os únicos que podem fazer. As manifestações nada têm de extra-humanas. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corpórea. A revelação tem, pois, por objeto, colocar o homem na posse de certas verdades que não poderia adquirir por si mesmo, e isto tendo em vista ativar o progresso. Essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das pesquisas e não a conduzi-lo pela andadeira. São as balizas que lhe mostram o objetivo. Cabe a ele a tarefa de estudá-las e de deduzir-lhes as aplicações. Longe de livrá-lo do trabalho, são novos elementos fornecidos à sua atividade. Kardec, Revista Espírita, 1866, abril, página 5. Salvação. Salvação significa libertar-se de um estado indesejado. A salvação do mundo tem o sentido de livrar-se de todo tipo de sofrimento, seja físico ou moral. Os dogmas das igrejas cristãs dizem: fora da igreja não há salvação. Isso porque pregavam que será Jesus quem salvará a todos, redimindo os pecados dos arrependidos que aceitarem a igreja. Todavia, essa foi uma maneira de os sacerdotes dominarem as massas, como se em suas mãos estivesse a chave da vida futura. Mas não foi o que verdadeiramente ensinou Jesus. Segundo ele, para alcançar a condição dos bons espíritos, como era a sua própria condição, seria preciso nascer de novo, tanto da água quanto do espírito. Ou seja, o instrumento da alma é a reencarnação. Nascer da água para a evolução intelectual e moral, pelo próprio esforço, de forma consciente e dedicada, vida após vida, saindo da condição de simples até a perfeição relativa que cabe a nós conquistar pelo mérito. Quando Allan Kardec propôs a sentença fora da caridade não há salvação, ele estava fazendo uma inversão em relação à responsabilidade de superação do sofrimento moral, pois ela é pessoal, depende da conquista das virtudes. Não é Jesus nem a igreja quem salva, mas o próprio Espírito é o árbitro de seu destino. Como a maior das virtudes é a caridade desinteressada, está ao alcance de todos, por seu esforço e mérito, libertar-se do sofrimento moral e conquistar a felicidade. Quanto ao sofrimento físico, será pela evolução coletiva da humanidade que este planeta alcançará a condição de mundo feliz quando não mais haverá adversidades. A gente saiu do inferno, purgatório e já foi direto para a salvação. Olha! Esse sofrimento físico que ele fala, ele se refere o quê? A doenças? É isso? É. Sim. As dores que dependem da fisiologia, né, do corpo. E quando a gente morrer, e nós já vimos entidades que falam que sentem dor, que estão feridas, é aquilo que a gente conversou, né? Elas sentem dor porque elas estão presas à memória do corpo físico, porque espírito não sente dor. Não é isso? É isso, gente? É isso. Não é bem memória, né? É mais apegada a uma imperfeição, né? Não é que você sabe o que é. Sofrimento físico. O sofrimento físico que você leva no mundo espiritual, né? É algo que vem de uma imperfeição que você cultiva. Entendeu? Leva na memória, na memória. Por isso que eles sentem dor. Não. Mas vamos pensar aqui, ó. Ele carregou a memória da dor. Leia o último parágrafo. É a esse que você se refere, não é isso, Jerusa? A salvação, é isso? Quando ele fala que é quanto ao sofrimento físico será a evolução coletiva da humanidade. É aqui mesmo, salvação.
Então, Era pela leia um trechinho antes, ó. O que ele está falando? Como a maior das virtudes é a caridade desinteressada, está ao alcance de todos. Como? Pelos seus esforços e mérito, libertar-se do sofrimento moral e conquistar a felicidade, certo? Então, ele está falando das questões da alma. Quanto, né? Porque nem todo espírito tem sofrimento moral. Agora, aqui na matéria, todos os espíritos têm sofrimentos físicos. Por quê? Que a gente Por que temos sofrimentos físicos? Tem nervo, tem músculo, tem corpo, tem... Aonde que ele trabalha esse tema? A gente Onde ele tem explica? sensações. A Gênesis? Aonde ele explica por que a gente tem sofrimento físico? Que ali eu falo ali, mas tem outros lugares, mas é porque ali está bem claro. Porque aqui ele está falando, ó, quanto ao sofrimento físico, será pela evolução coletiva da humanidade que este planeta alcançará a condição de mundo feliz, quando não mais haverá adversidades. Num mundo feliz, existem as vicissitudes que nós temos aqui no nosso planeta? Não. O que né, tá lá na Bíblia? Mulher, ganharás o seu filho com dor. Homem, ganhará o seu pão com o suor do teu rosto, né? A dor é uma condição do nosso mundo, porque sentir dor na hora do parto é uma condição natural daqui do nosso planeta, do nosso corpo. Todas essas adversidades, essas vicissitudes físicas também fazem com que a gente desenvolva a nossa inteligência e a nossa moral. É nisso que ele está falando. Mas principalmente a nossa inteligência. Porque eu olho e eu quero melhorar a condição em que eu vivo. E isso faz com que eu desenvolva. Hoje, quando você não necessariamente precisa sofrer no parto. Você pode ir lá, tomar uma anestesia, fazer cesárea e beleza. Agora, tem mulher que fala assim, não, mas está lá na Bíblia, Deus disse que você tem que sofrer na hora do parto, então eu quero ter parto normal e ficar lá sofrendo. Aí vem o médico e fala assim, querida, seu filho está em sofrimento, o cordãozinho está lá no pescoço, e aí? A gente precisa tirar o neném na cesárea. Aí você não é mãe por causa disso? Deus não te abençoou? Percebe a razão, gente? Aí é o desenvolvimento racional de um outro entendimento. O sofrimento físico não é imposto por Deus como um castigo. É uma consequência natural da nossa matéria. No meu entendimento, porque é isso que ele trabalha na Gênesis, no capítulo 12. Eu entendo que o sofrimento físico, ele leva à reflexão e tem a ver, e como consequência, o sofrimento moral. Não. Não? Aqui no planeta Terra... O sofrimento moral é quando você desenvolve uma imperfeição. Não, pera um pouquinho. O sofrimento físico é do planeta Terra. Todos nós passamos por maior ou menor escala. Até Jesus passou. Não, o sofrimento físico, todos passamos. Por exemplo, vamos supor, a gente está num carro, num ônibus, todos nós, a gente sofre um acidente. Quem vai se machucar? Todos nós. Quem vai sentir dor? Todos nós. Isso tem a ver com a evolução moral. Aí é interno, é subjetivo de cada um, porque está ligado à lei da alma, não do corpo. Não há nenhuma ligação do sofrimento físico com o moral? Será que não há? Não tem nenhuma. Eu acabei de falar, Jesus... Se não entrar na questão do castigo. Porque o espírito, quando ele... Aí é outra explicação que Kardec está dando. Sensações e percepções dos espíritos está ligado
ao entendimento daquele espírito, se ele é pegado, se ele não é, às vezes a memória que ele tem, e ele fica revivendo aquilo. Mas o que Kardec está falando aqui, no meu entendimento, é o que ele está explicando lá na Gênesis, no capítulo 12. Por que existe sofrimento físico aqui, no mundo? E dor física é diferente de sofrimento moral. Tanto que ele vai separar, né? Existem várias classes de mal, mal físico e mal moral. Há alguma ligação do sofrimento físico com o moral, em alguma situação? Ele não coloca essa ligação. Porque o sofrimento físico está ligado à matéria. Quando o é uma condição morre, inerente do nosso planeta. Porque um planeta superior, os corpos são diferentes do nosso. É de outra sutileza, gente. Não é tão material e bruto como o nosso. Mas não teria dor. Não entendi. Cortou. O que eu estou colocando é o seguinte. Quando o espírito parte, quando morre, quando vai embora desse plano, alguns se apegam à memória e sentem dor. Mas não é memória. Não é dor física. Não é memória. Dor física. Não. É memória. Não é então, memória. Mas ele não tem. Ele não tem dor física. Ele tá sentindo dor física porque o perispírito não tem fisiologia, gente. Não tem órgão. Então não tem como ele sentir dor física. Sim, e aqui ele está falando, ó, sofrimento físico. Sim, é o que ela quer saber, o sofrimento moral. O sofrimento moral está ligado às imperfeições. Se a senhora não tem imperfeição, não tem sofrimento moral. Não tem nada a ver com dor física. Não, isso para mim está claro também. Mas não é isso, eu não tô sabendo colocar. Porque muitos espíritos já trouxeram nas nossas reuniões, nos nossos encontros, que eles sentem dor. Né? A dor da hora da partida. Esse sentir dor, nós sabemos que não é físico. Eles falam, é a perna, é o braço. Mas nós sabemos que não é assim. Sim. Ele está entendendo assim, não é isso? Não, ele tem a sensação... A sensação, não, isso. Mas não a dor. Isso. Mas a sensação da dor... Está apegada à matéria. Esse apego à matéria tem a ver com imperfeições que você adquiriu. Não é todo mundo que sente isso. Só porque... não é o apego pelo apego. Entendeu? É o apego com imperfeições que trazem o sofrimento moral. Então o sofrimento moral não tem relação com o sofrimento físico. Nenhum. Zero. Entendeu? Por exemplo, eu por algum motivo eu carrego uma grande culpa de um erro que eu fiz e nesse erro eu inclusive perdi a perna. Eu posso chegar lá e achar que eu devo ser um espírito sem perna, porque eu continuo carregando aquela culpa, daquele erro que eu cometi, dando um exemplo inspirado agora. Isso daí que me traz essa sensação. Mas é porque eu tenho uma imperfeição, que eu me apego, entendeu? Algo que eu estou me apegando, que eu quero me apegar. Não adianta ninguém dizer, não, mas você não tem por que não ter perna, você é um espírito, você não tem essas... Você que quer acreditar nisso agora, por que você quer acreditar? Como é que ele vence isso? Adianta alguém chegar lá e explicar para ele? Não, porque ele tem uma imperfeição, ele tem que fazer aquele processo, arrependimento, expiação, ele tem que passar por aquilo. Ele pode se entender no mundo espiritual? Pode, ele pode se resolver lá. Mas ele pode carregar, senão ele volta para cá e vai espiar isso de uma forma ou de outra. Entendeu? Não que ele volte sem a perna, mas ele vai voltar com aquela imperfeição. Entendeu? Ó, lá na Gênesis, no capítulo 12, item 22, depois dá uma lida, é onde ele vai explicar a questão do Adão e Eva. E ele está fazendo a separação, né, da questão da nossa condição com a condição da onde eles viviam. Então, ele está fazendo uma análise sobre isso. Aí ele fala assim, aqui, ó. Deus não lhe fala nunca como crianças, mas como seres em estado de compreender o que compreendem. Prova evidente de que eles tiveram
experiência anterior. E aí ele está trazendo a hipótese, admitamos, entre outras coisas, que eles tivessem vivido em um mundo mais avançado e menos material que o nosso, onde o trabalho do espírito suplantava o trabalho do corpo, que por sua rebelião à lei de Deus, caracterizada pela desobediência, eles tivessem sido excluídos e exilados por punição na terra, onde o homem, por consequência da natureza do globo, está sujeito a um trabalho corporal. Deus tinha a razão de lhes dizer: no mundo em que ides viver, de hoje em diante, vós cultivareis a terra e dela tirareis vosso alimento com o suor da vossa fronte, e para as mulheres vós parireis com dor, porque tal é a condição desse mundo. Capítulo 11, número 31 e subsequentes. Ele faz a citação da própria Gênese. Então, gente, é a condição do nosso mundo. O sofrimento físico é uma condição aqui, porque o nosso corpo é muito material ainda. E aí ele está falando, né, de quando você está num planeta mais superior, o trabalho é muito mais focado na questão do espírito, o corpo é diferente do nosso. Não tem sofrimento físico. E deixa eu só, eu não sei se é isso, né? Mas a gente vê muita gente falar assim: ah, porque o perispírito guarda a memória do que eu sofri. Cuidado, isso não é verdade. Não existe isso nesse sentido de: ah, eu perdi uma perna, o meu perispírito vai gravar. Ah, eu tenho uma dor no não sei em que órgão vai guardar. Não existe isso. Esse tipo de coisa não existe. Isso é o espiritismo espiritólico. Não é o espiritismo que a gente estuda, entendeu? E vamos pensar... Memória, por isso que eu reagi à palavra memória, que vocês duas falaram. Ah, porque é uma memória. Não, não é uma memória. Grupos, eu tenho isso anotado e vou pegar depois. Palavra em memória. Pelo apego a... Eu vou dar uma retomada. Para você estar falando que não... Então, eu vejo assim, a memória que ele tem do plano da matéria, e ele tem a sensação dessa dor, não é a dor. Mas por que ele teria uma dor se ele não tem sofrimento moral algum? Não. Independente do sofrimento moral ou não. É isso que eu estou falando. Mas por que ele teria? Entendeu? A dor, o que ele sente, advém do sofrimento moral. Aí se ele não tem sofrimento moral, ele não vai ter nada naquele sentido. Não vai ter nenhuma imperfeição. O sofrimento moral advém da imperfeição. É inerente, é lei isso. E o físico? O físico está conectado com algum sofrimento moral que você levou. Lembra? A gente só leva o sofrimento moral. Então não tem esse negócio de memória. Ah, eu lembro que eu sentia muita dor quando eu fazia... Repete o que você falou. O físico está conectado com algum sofrimento moral que ele levou. Você está conectando o físico com o moral. Não estou conectando. Eu disse que não existe isso. Eu disse que não, só não ouviu direito. Eu falei, não existe essa conexão. Entendeu? Eu concordo que não existe. Não existe essa conexão. Então não há memória. Se eu não tenho sofrimento moral, eu não tenho... Não. Entendeu? Eu não tenho essa dor física. Entendeu? Eu não tenho essa dor física. O que a Miriam estava dizendo é assim, às vezes alguns espíritos relatam que sentem como se o corpo tivessem sido... eu tô com sede, eu tô me sentindo... Eles tivessem sido comidos, entendeu? Justamente. Isso está ligado às sensações e percepções, mas não é uma dor física. E é uma ilusão, é uma ilusão. Vamos supor, e no mundo espiritual, nem todos têm a mesma percepção que ele. Aí, ó, que ele... lá no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, acho que é bom a gente, né, dar uma lida, ele vai falar que o corpo é um instrumento da dor, se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção desta dor.
A percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Então, ela tem a lembrança da dor. E isso causa uma perturbação, porque esse espírito está apegado, ele não compreende. Isso, foi isso que eu entendi, e eu acho que a Miriam entendeu a mesma coisa. Isso, exatamente. Então, ele fala que aqueles que estão apegados, ele conserva uma lembrança pelo apego. Lê de novo esse pedacinho que você falou. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar uma ação física. Sim. Perfeito. Só que aqui, então, por isso que eu falei que nessa parte do céu e inferno que Kardec está falando de sofrimento físico, quando por que que eu tenho dor física aqui? A dor física é um castigo? Porque tudo que ele está trabalhando na ressignificação dos termos está associado a Deus, a queda, castigo, recompensa, punição, salvação. Para quem é a salvação? Né? Qual é a condição do espírito no mundo moral? Ele é feliz ou ele é infeliz? Até quando você lê a Revista Espírita, eles fazem a pergunta assim para o espírito: você é feliz? Né? Ele não pergunta, tá tudo bem, igual a gente tem o hábito de fazer aqui, né? Oi, você tá bem? Tá tudo bem? Não, eles perguntam, você é feliz? Até, não sei, eu tenho um artigo da revista bem legal, o espírito pergunta isso para ela, e ela fala assim: não sou feliz, né, dentro do entendimento do que é a felicidade espiritual, mas eu sou feliz, me sinto feliz pelas minhas conquistas, e ela vai explicando, né? Não é bem com essas palavras, depois eu vejo qual que é o artigo e passo para vocês. É bem legal o depoimento dela. Então, ele está trabalhando tudo isso, e ele está ressignificando o sofrimento moral. É um castigo divino? Por que o espírito sofre? Então, quando ali ele finaliza trazendo o sofrimento físico, é para a gente compreender que o sofrimento físico, todos nós passamos, porque todos estamos sujeitos. Se eu atravessar um farol sem olhar, eu posso ser atropelada, eu vou sentir dor, vou quebrar um osso, vou sofrer um trauma na cabeça. É um castigo? Não, é da nossa fisiologia aqui, do corpo, da matéria. Então, todos nós estamos sujeitos à mesma lei aqui na matéria. Sim. Você vai pular de um prédio e falar assim, Deus vai me salvar, então eu vou pular. Não, porque você respeita a lei de gravidade. Você sabe, se você pular, todo mundo, se pular, se esborracha. Não tem como. É a condição desse mundo físico nosso. Porque aqui ele não está falando dessa questão sobre o ensaio teórico, né? Da percepção que o espírito tem por uma lembrança que ele vivencia como se fosse real, mas não é. Porque o perispírito não tem a fisiologia, não tem a dor física. Mas aí no próximo estudo a gente pode falar mais sobre isso, para a gente não passar muito do horário. A gente parou em que... Nossa, até me perdi agora. A gente terminou o capítulo. Terminamos, né? Tá ótimo. Aí vai para 343. Então, eu preciso me ausentar. Boa noite para vocês. Uma boa Páscoa abençoada para todos. Boa noite. Que vocês possam curtir a família, bom feriado. Que a gente possa se ver na outra semana. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau.